Então nós vamos falar hoje sobre uma maratona. Que maratona é essa? Maratona da Graça. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Diz assim o texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E faz o quê? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E o tema é Maratona da Graça. Não perca o seu alvo. E eu quero, irmãos, baseado nesse texto, trazer justamente essa analogia, ilustrando a vida do cristão. Então a vida do cristão eu quero trazer como fosse uma maratona. Quantos quilômetros você acha que precisa percorrer uma maratona? 42 quilômetros. É uma jornada muito grande. É um trajeto grande. E a nossa vida também não é um trajeto curto, um tiro curto de 100 metros. Mas a nossa vida, a nossa caminhada cristã, claro, para esses que alcançam a maioridade, é um trajeto grande. No meio desse trajeto nós vamos ter o quê? Desafios. No meio desse trajeto nós vamos ter alguns obstáculos. E no meio nós precisamos superar algumas limitações que nós possamos enfrentar. Mas também, nessa maratona, nós vamos ter amadurecimento. Nessa maratona, nós vamos alcançar alguns milagres. E no meio desse percurso, nós vamos ter também crescimento no reino de Deus. Então, aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vem mostrando que existe para nós uma carreira, existe uma rota, existe um percurso que nós devemos passar. E Jesus, ele oferece justamente uma proposta para nós que estamos nessa maratona. Jesus oferece uma proposta. Qual a proposta que Jesus nos oferece? Uma das propostas está lá em João capítulo 14, verso 5. Jesus vai dizer: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual é a proposta de Jesus que estamos nesse percurso? É que no final dessa maratona, no final dessa caminhada, nós vamos ter um lugar de descanso e alegria com Ele. É essa a proposta que Jesus nos oferece. E como em toda maratona as suas dificuldades, toda maratona há os seus embates, os seus problemas. O autor dos Hebreus está dizendo que nós devemos correr com paciência. Olha que interessante, irmãos. Eu lembro, já tem um tempo atrás, eu estava no quartel com 18 anos. E no quartel nós temos o TAF, que é o teste de aptidão física.
né, os jovens ainda que vão se ingressar à carreira militar, vai passar pelo TAF. Eu já estou dando um spoiler. O TAF consistia em você correr 3.200 metros em 12 minutos. Então estava eu no meu primeiro TAF, 18 anos, pastor Nivaldo, voando, fininho, cara de novo, meu primeiro TAF, eu estava, me aqueci, e tantos outros soldados, tenentes, sargentos, capitães, todo mundo para fazer o TAF. E eu estava lá, meu primeiro TAF, e eu vou chegar em primeiro, vou arrebentar, eu vou sair disparado, ninguém vai me segurar. Foi dada a largada, tá, e eu fui correndo, corri 2 minutos, cansei. Aí eu tô correndo, daqui a pouco eu vejo um sargento, uns 42 anos, me passando. Eu falei, que isso, meu Deus, o que está acontecendo? E coração, e daqui a pouco um tenente, de uns 48, 50, o capitão me passando. Eu falei, meu Deus, estou perdendo para esse coroa. Rapaz, 18 anos, perdendo por esse rapaz, por esse sargento tão velho. Meu Deus, que isso? E eu suando, tal, transpirando, correndo, não aguentava mais, irmãos. Não cheguei nem nos 2 km. Aí tocou a sirene. Pronto, acabou. Aí você tinha que parar aonde você ficou. 2 quilômetros. Sargento, tenente, tudo 2,5, 2,800. Que vergonha. 18 anos, voando, perdeu. Por quê? Porque eu não sabia que o TAF não era para sair correndo igual maluco, não é? Você tem que sair devagar, aos poucos. Aí no meu segundo TAF, sou malandro, não é? O que eu fiz? Fui devagar. No meio do trajeto eu fui aumentando. E assim consegui terminar o meu TAF. O que faltou para mim? Experiência, não é? O que faltou para mim? Maturidade. E há justamente um convite onde que nós devemos correr o quê? Com paciência, devagar, calmo. Ei, a jornada é longa, a caminhada cristã é longa, calma, vai devagar, nós vamos chegar lá. Então há esse convite dessa corrida para todos nós, onde nós vamos ter amadurecimento, onde nós vamos experimentar uma trajetória de milagres, aonde essa maratona da graça não está envolvida apenas transpiração e não está movido apenas por transpiração ou músculos, mas essa maratona está envolvido a graça de Deus, a nossa fé e a esperança na proposta que Jesus nos fez. Vou deixar um aviso, cuidado, que muitas das vezes o nosso caminho do milagre pode ser uma maratona. Tem um texto lá em Marcos 5. Marcos 5 vai ilustrar 2 milagres. O primeiro é um milagre da filha de Jairo, que Jairo vai chegar até Jesus dizendo que a sua filha está doente e que vai morrer. Só que no mesmo contexto vai chegar uma mulher de fluxo, que estava com fluxo de sangue. Na mesma cena nós temos ali 2 perspectivas de vida. Alguém que estava doente e que precisou de uma cura. Alguém que estava há 12 anos precisando de uma cura. Então, irmãos, muitas das vezes o nosso milagre não é igual o milagre de Jairo de uma cura de uma filha. Talvez o milagre é uma espera de 12 anos que você quer e continua esperando ainda a provisão de Deus na sua vida. Talvez o milagre possa ser lá em João capítulo 5, verso 5, que Jesus vai encontrar um paralítico que havia 38 anos esperando uma cura. Não era a filha de Jairo que estava querendo ser curada, não era a mulher do fluxo de sangue que tinha 12 anos, mas era um paralítico que estava 38 anos para ser curado. Muitas das vezes, irmãos, não é no ato, não é no momento, mas muitas das vezes é na nossa trajetória, é na nossa persistência, é na nossa perseverança, com o passar dos anos, que Deus nos dá a vitória.
talvez o nosso milagre possa ser uma maratona. Uma quarta em comum. Então, irmãos, no meio da caminhada, nós possamos ser alcançados pela provisão do Senhor. Não sabemos quando, mas Deus já determinou um tempo para o nosso milagre. Eu quero pontuar alguns detalhes aqui nessa jornada, uns detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida, irmãos. Primeiro, que nós devemos saber que nós não estamos correndo sozinhos. Nós não estamos correndo sozinhos. No versículo 1 vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que o autor de Hebreus está nos mostrando, irmãos? Ele nos relata que existem pessoas, existem testemunhas. E o que são testemunhas? Testemunhas são pessoas que viram, são pessoas que ouviram, são pessoas que participaram, são pessoas que são provas do que aconteceu. E quem são essas testemunhas que o autor está dizendo? Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Essas testemunhas são justamente os heróis da fé que ele menciona no capítulo 11. São pessoas que andaram com o Senhor, são pessoas que caminharam, são pessoas que correram, são pessoas que estiveram na mesma jornada de fé que nós estamos. E o que isso nos mostra? Nos mostra que a nossa caminhada, a nossa carreira, não é algo fictício, irmãos. Não é algo de uma invenção humana, não é algo em vão. A nossa caminhada é uma caminhada onde Deus se faz presente no meio de nós. Então, esses homens e mulheres, eles experimentaram essas testemunhas, experimentaram o poder de Deus, experimentaram a glória de Deus, experimentaram a provisão de Deus, experimentaram o milagre e a cura. Se nós voltarmos um pouco atrás, lá em Hebreus capítulo 11, verso 11, olha o que vai dizer: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara é uma testemunha de que na sua caminhada, Deus lhe prometeu, lhe concedeu um filho. Olha o versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, ou quem intentando os egípcios se afogaram. Nós já falamos sobre isso também. No longo da caminhada do povo de Israel, Deus abriu o mar. E o que mais aconteceu? Versículo 32. Que mais direi? Falar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Nessa caminhada que nós estamos trilhando, irmãos, o mesmo Deus que esteve com esse povo, também é o mesmo Deus que está na nossa caminhada, assim como Deus fez com Abraão, com Sara, com Jefté, com Jansão, com Davi, é o mesmo Deus também que está no nosso meio, e Ele está no meio da nossa trajetória. Você não está correndo sozinho, irmãos. Nós possamos nos apegar a isso. Nós não estamos correndo sozinhos. Olha tantas pessoas que estão correndo aqui conosco. Olha tantos corredores que eu estou vendo aqui. Pessoas na sua jornada, no seu trajeto. Você está correndo, você sabia? Sabia que você está exercitando? Sabia que nessa corrida você está amadurecendo, está crescendo no reino? Estamos correndo junto com os nossos amigos,
Estamos correndo junto, lado a lado, com a esposa, com o esposo, com o filho. Mas o privilégio maior, irmãos, é que Deus nos concede de não apenas aquelas testemunhas fazerem parte dessa trajetória, mas Deus nos concede que nós também somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer na nossa vida. O privilégio de nós também sermos testemunhas, não daquilo que Deus já fez no passado, mas nós temos o privilégio hoje de sermos testemunhas para quem está do nosso lado, do que Deus faz através das nossas vidas. Deus ainda continua fazendo milagres. Atos 29, irmão, uma continuação da igreja. Você faz parte dela. Porque a história da igreja, ela continua, irmãos. Nós fazemos parte dessa trajetória. E nós fazemos parte, irmãos, de testemunhar daquilo que Deus faz ainda pela sua igreja. Nós não estamos correndo sozinhos. E o que mais nós possamos aprender nessa caminhada, irmãos? Que no meio dessa caminhada, dessa maratona, nós não podemos nos distrair. Quando nós estamos correndo, nós temos que estar focados, não podemos nos distrair. Lá na parte B do verso 1, vai dizer assim: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, ao longo da caminhada, nós somos facilmente vencidos pelas distrações. As distrações nos fazem tirar a atenção e o direcionamento daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós perdemos, irmãos, o nosso foco, quando nós perdemos a nossa centralidade naquilo que nós estamos fazendo, nós somos cometidos ao quê? A errar. Quando nós perdemos a nossa consistência, nós somos cometidos ao quê? A errar. E existem pessoas na Bíblia, irmãos, que infelizmente perderam o foco. Um exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva perdeu o foco, escolheu confiar na serpente em vez de confiar em Deus. Consequência, perdeu a inocência e foi expulso do jardim. Ló perdeu o foco, escolheu as terras mais férteis. Quando houve uma briga entre os pastores de Abraão e Ló, Abraão ele vai olhar para as campinas de Sodoma e vai dizer: lá é um lugar bom para o gado. Só que as campinas de Sodoma ficavam próximas a Sodoma. Ló foi morar onde? Em Sodoma. O pastor Nivaldo até falou sobre isso no domingo. O que aconteceu com Ló quando ele perdeu o foco? Perdeu seus bens e teve a sua casa destruída. Sansão perdeu o foco, deixando-se levar pelas paixões. Qual a consequência disso? Perdeu o propósito, a visão, a cegueira e a vida. Saul perdeu o foco. Então Saul, o foco perdido foi o medo de perder justamente o apoio do povo. Quis agradar mais o povo, quis agradar mais os homens. E quando nós começamos a querer agradar os homens, nós simplesmente desagradamos a Deus. E qual é a consequência na vida de Saul? Quis agradar o homem, desagradou a Deus, perdeu o reino. Então, quando perdemos o foco, nós estamos vulneráveis a errar. Então, na nossa corrida, na nossa caminhada, nós não podemos nos distrair. Nós precisamos manter, irmãos, o olhar e o foco naquele que pode nos ajudar. O autor está dizendo: deixamos todo o embaraço
E que seria o embaraço na nossa vida, irmãos? É tudo aquilo que nos atrapalha, é tudo aquilo que traz dificuldade na nossa corrida. E não sei se os irmãos já acompanharam uma maratona. Eu, quando era mais moço, já fui moço, gostava de acompanhar a maratona pela televisão. E o interessante é que na maratona tinha 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo de elite. Era o grupo que estava correndo para vencer. Tinha uns quenianos com a perninha dessa finura, fininho, rápido. Brasileiros estavam ali com a numeração, com a sua roupa. O grupo de elite, não, aquele ali vai vencer. E na maratona também existia o grupo das fantasias. Não sei se vocês lembram da maratona, se alguém assistia a maratona. Quem era o grupo das fantasias? Era aquele que estava com vestido de palhaço, aquele vestido de cachorro. Teve um alemão que se vestiu de urso polar, vestido de leão. Fala sério, irmãos. Uma pessoa vestida daquele jeito vai ganhar? Aí estava lá o urso polar correndo. Vai ganhar, irmãos? Estava lá o cara vestido de Superman. E alegrava a galera, tal, passava na frente da câmera. O pessoal se animava, gostava. Tinha os 2 grupos na maratona. Eu gostava desse grupo de fantasia, achava até engraçado. Mas esse grupo, irmãos, não está levando a corrida a sério. Esse grupo quer oba-oba, quer brincar, quer se divertir. Por quê? Porque a vestimenta não condiz com a carreira que estava proposta. Porque a roupa fazia o quê? Atrapalhava. O que o autor está nos mostrando? Nós estamos correndo. Então a nossa corrida precisa tirar todo o quê? Tira o embaraço. Tira aquilo que te atrapalha. Tira aquilo que está dificultando a sua caminhada. Tira aquilo que está dificultando para que o seu milagre possa ser alcançado. Tira aquilo que está impedindo que a sua fé possa crescer. Tira aquilo que está atrapalhando a provisão de Deus, que está atrapalhando você se conectar com a presença de Deus. O autor está dizendo, corramos com paciência, mas devemos tirar um embaraço que atrapalha na nossa caminhada. Então, na trajetória de milagres, irmãos, não é permitido que nós carregamos algumas coisas na nossa vida, nós temos que deixar de lado. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. O Jairo era importante na sinagoga. Mas ele teve que entender que existia um que era maior tudo que ele já havia visto na vida. E ele precisou ir até Jesus. Zaqueu era chefe dos publicanos. Mas ele entendeu que o dinheiro não fazia ele feliz. Ele precisava ter um encontro com Jesus. Naamã era chefe, coronel das forças da Síria. Mas Naamã entendeu que havia um profeta em Samaria que poderia curá-lo. Às vezes nós nos apegamos, irmãos, muito àquilo que nós já conquistamos. Ou nos apegamos muito àquilo que nós já vivemos. E nós carregamos isso na nossa caminhada. Frustrações, perdas, remorsos. E nós estamos correndo com um monte de apetrechos. Nós estamos correndo com um monte de peso nos ombros, sendo que Jesus já disse que o fardo que Ele tem para nós é um fardo leve e suave. Jesus nos convida a largarmos tudo isso que nós temos carregado. E há uma trajetória, uma corrida
que nós precisamos correr, mas nós precisamos tirar, irmãos, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos faz desviar do seu caminho, tudo aquilo que nos faz errar, tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que faz nos desejar ao mundo, tudo aquilo que está em nós que não provém de Deus, que nós possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, porque há uma proposta de Jesus, dizendo que a proposta que Ele estará conosco para a eternidade. Não se distraia. Não se distraia no meio do percurso, não se distraia no meio dessa trajetória. Nessa trajetória de milagre, irmãos. Não perca o alvo. Na maratona da graça, não perca o alvo. Versículo 2 vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que o autor está dizendo, irmãos? Não perca Jesus de vista. Você está correndo, Jesus está aqui. Não perca Jesus de vista, irmãos. Toda maratona há um líder. Você sabia disso? Todo pelotão de elite há um líder que vai na frente. Esse líder, ele controla o ritmo. O líder, ele controla a direção. Na trajetória da nossa vida, na maratona da nossa vida, o líder é Jesus. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus como centro do alvo, não perca Jesus como centro da nossa fé. A mulher de fluxo de sangue entendeu e ela falou: eu preciso ir com ele, eu preciso tocar na orla dele. Bartimeu entendeu dizendo: eu preciso gritar o nome dele, eu preciso chamar por ele. Nicodemos entendeu dizendo: eu preciso ter um encontro com ele na caminhada da nossa trajetória. Jesus é o alvo, Jesus é o centro, Jesus é o líder. Não perca ele de vista, não perca ele de foco, porque é ele que nos vai nos conduzir às mansões celestiais. O autor está dizendo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ei, a nossa caminhada só tem sentido porque é Jesus que começou. A nossa jornada só é aperfeiçoada porque Ele está no caminho. Ei, Jesus é aquele que nos conduz. Jesus é aquele que nos lidera. É aquele que nós possamos seguir e confiar. Jesus é o alvo. Jesus é o centro, irmãos, da nossa jornada. Jesus é o alvo da nossa maratona, da nossa caminhada. Pedro vai dizer lá em João capítulo 6, verso 68, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não é o mundo que limita a nossa circunstância com o Senhor. Não é o mundo que dá as diretrizes para o nosso caminhar. Não é o mundo que vai designar a nossa jornada, não. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da palavra. Jesus é a fonte da sabedoria. Jesus é o nosso guia, é o nosso alvo. Na maratona da graça, irmão, nesse trajeto de milagres, não perca Jesus de vista. Jesus é quem nos conduz. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus. Uma vez um jovem, lá em Lucas 15, 2, um jovem decidiu viver a sua vida dissolutamente. Pediu a herança do pai e disse assim: eu vou fazer a minha caminhada, eu vou fazer a minha trajetória, eu vou viver do meu jeito, eu quero percorrer o trajeto que eu acho melhor. Pegou dinheiro, foi viver a sua vida, foi viver de forma como ele queria. Chegou no meio do caminho, irmãos, ele viu que não deu certo. No meio do caminho o dinheiro acabou.
No meio do caminho ele se viu longe do Pai, ele se viu triste, ele se viu sozinho, ele se viu desamparado. Por quê? Porque este mundo não tem nada a nos oferecer. Nós podemos ter tudo que esse mundo pode oferecer, mas nós não temos a alegria que vem do alto, nós não temos a paz que excede todo entendimento, nós não temos o amor que só Deus consegue preencher. O mundo pode oferecer tantas coisas, mas o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus, é Ele que nós olhamos. É para Jesus que nós olhamos, irmãos. Pega essa. Se os nossos olhos estiverem longe de Cristo, nada do que vemos nos satisfaz. Nada, nada. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós somos inspirados a perseverar. Quando olhamos para Jesus, nós vemos um Deus em forma de homem, suportando a afronta. Quero convidar o ministério de louvor, já para subir. Quando nós olhamos para Jesus, nós possamos encontrar a graça que nos alcançou. O privilégio, irmãos, de sermos feitos filhos seus. Que nessa maratona da graça nós não possamos perder o alvo, que nós possamos correr a carreira do que está nos proposta, que toda distração, que tudo aquilo que possa tirar o nosso alvo, o nosso foco, Cristo, possa ficar de lado, que tudo aquilo que nos aproxima de Deus possa ser o nosso anseio, que tudo aquilo que nos faz crescer em Deus possa ser o nosso desejo. Que quando nós olhamos para Jesus possamos ver as mãos de Deus em todo o tempo, nos guiando no nosso percurso, na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós não estamos nessa maratona sozinhos. Deus está conosco. Jesus tem nos guiado, nos conduzido para algo tão sublime que nós possamos imaginar. Convido você a se colocar de pé nessa noite. Que esse convite, irmãos, que esse convite possa alcançar o seu coração. Possamos correr em direção a Deus. Que possamos correr em direção ao Pai. Que possamos correr, ó Deus, aquilo que o Senhor nos tem proposto. Que o nosso alvo é Cristo. O alvo dessa igreja é Cristo. Ansiamos pela sua vinda, ansiamos pela sua volta. Vamos louvar o Senhor nessa noite.